Durante quase 3 séculos, os cristãos viveram nas sombras do Império Romano, experimentando uma das perseguições religiosas mais sistemáticas e brutais da história antiga. As reuniões secretas em casas particulares, os cultos realizados nas profundezas úmidas das catacumbas romanas e os mártires devorados por leões famintos nas arenas lotadas. Tudo isso compunha o cotidiano aterrorizante de quem ousava professar fé em Cristo. A crença cristã não era apenas mal vista, era um crime capital, um risco de morte iminente que transformava cada ato de fé em um ato de coragem extrema. Imperadores como Nero, que governou entre 54 e 68 d.C., Décio, que reinou de 249 a 251, e Diocleciano, imperador de 284 a 305, viam o cristianismo não apenas como uma religião estranha, mas como uma ameaça direta à própria estrutura do Estado romano. Para esses governantes, a fé cristã representava uma perigosa subversão da ordem estabelecida, minando a unidade política que mantinha coeso um império que se estendia da Britânia ao Oriente Médio, do Reno ao Egito, abrangendo milhões de pessoas sob diferentes culturas e tradições. O Império Romano funcionava como uma máquina complexa de poder, sustentada por 3 pilares fundamentais: a autoridade militar das legiões, a estrutura administrativa das províncias e o culto imperial, que divinizava o imperador como pontífice máximo e mediador entre deuses e homens. Era precisamente neste terceiro pilar que residia o conflito mortal com o cristianismo. O Estado romano exigia que todos os cidadãos participassem do culto ao imperador, queimando incenso diante de sua estátua e reconhecendo sua natureza divina como garantia de lealdade política. Para os romanos, essa prática não era apenas religiosa, era o juramento de fidelidade que mantinha unido um império multicultural e etnicamente diverso. Os cristãos, porém, professavam lealdade absoluta e exclusiva a um único Deus, recusando-se terminantemente a participar de qualquer culto que implicasse adoração a outro ser, fosse ele imperador, deus romano ou divindade oriental. Essa recusa categórica era interpretada pelas autoridades como traição política, rebeldia cívica e ateísmo. Sim, ateísmo, pois para os romanos politeístas, negar os deuses tradicionais era negar a própria existência do divino. A tensão era inevitável e explosiva. Cristãos eram vistos como elementos subversivos que ameaçavam a Pax Romana e a ordem social estabelecida há séculos. As perseguições variavam em intensidade conforme o imperador e as circunstâncias políticas. Nero culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma no ano 64, usando-os como bodes expiatórios para desviar suspeitas de si mesmo. Segundo o historiador Tácito, cristãos foram crucificados, queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins imperiais à noite, e costurados em peles de animais para serem dilacerados por cães selvagens diante de multidões ensandecidas. A crueldade era deliberada, destinada não apenas a punir, mas a aterrorizar e desencorajar novos convertidos. Décio, no século III, implementou a primeira perseguição sistemática em todo o império, exigindo que cada cidadão obtivesse um certificado oficial chamado libellus, comprovando ter oferecido sacrifício aos deuses romanos. Quem se recusasse era preso, torturado e executado. A pressão era imensa, levando muitos cristãos a apostatar temporariamente para salvar suas vidas, gerando posteriormente intensos debates teológicos sobre se esses lapsi ou caídos poderiam ser readmitidos à comunidade após arrependimento. Diocleciano promoveu a perseguição mais violenta e abrangente de todas, iniciada no ano 303. Igrejas foram destruídas, escrituras sagradas queimadas publicamente, bispos presos e torturados e milhares de fiéis executados nas mais diversas províncias. A chamada Grande Perseguição pretendia exterminar completamente o cristianismo, mas produziu o efeito contrário. O sangue dos mártires tornou-se, nas palavras do teólogo Tertuliano, a semente da igreja. Cada execução pública, cada testemunho corajoso diante da morte, cada recusa em negar Cristo mesmo sob tortura, impressionava pagãos e atraía novos convertidos fascinados por uma fé capaz de inspirar tamanha coragem e convicção. O cristianismo se espalhava silenciosamente através de todas as camadas sociais, escravos e senhores, comerciantes e artesãos, e até mesmo entre soldados das legiões e membros da aristocracia senatorial. As catacumbas de Roma, originalmente cemitérios subterrâneos, tornaram-se locais de culto secreto,
onde cristãos se reuniam para celebrar a Eucaristia, batizar novos membros e fortalecer uns aos outros na fé. Ali, nas paredes úmidas decoradas com símbolos como o peixe, a âncora da esperança e a imagem do bom pastor, preservava-se a memória dos mártires e alimentava-se a esperança de dias melhores. O império estava dividido por crises políticas, pressões militares nas fronteiras, instabilidade econômica e fragmentação administrativa. Mas a fé cristã, paradoxalmente fortalecida pela perseguição, crescia como uma força invisível mais poderosa, tecendo redes de solidariedade, caridade e esperança que transcendiam as divisões sociais romanas. Viúvas eram amparadas, órfãos acolhidos, doentes cuidados e pobres alimentados pelas comunidades cristãs, criando um modelo alternativo de sociedade baseado no amor fraterno e não na hierarquia de poder. Quando o século IV começou, o cristianismo já não era mais uma seita obscura da Judeia. Era um movimento vasto, organizado e resiliente que havia sobrevivido ao pior que Roma podia infligir. O palco estava montado para uma reviravolta histórica que ninguém poderia prever. No ano 312 de Cristo, o general Constantino marchava determinado rumo a Roma à frente de suas legiões, preparando-se para enfrentar Magêncio, seu rival pela supremacia no Império Ocidental, em uma batalha que decidiria não apenas seu destino pessoal, mas o futuro de toda a civilização romana. Magêncio controlava Roma e a Itália, autoproclamando-se imperador legítimo, enquanto Constantino, filho de Constâncio Cloro, que havia governado a Gália e a Britânia, avançava desde o norte com um exército menor, mas determinado a conquistar o trono imperial. A tensão era máxima, pois Roma há décadas vivia em guerra civil perpétua, com múltiplos pretendentes ao poder imperial disputando o controle através de alianças instáveis e traições constantes. Na véspera da decisiva Batalha da Ponte Milvia, que ocorreria sobre o rio Tibre, nas proximidades de Roma, algo extraordinário aconteceu que mudaria para sempre a vida de Constantino e o rumo da história ocidental. Segundo relatos do próprio imperador, registrados posteriormente pelo bispo e historiador Eusébio de Cesareia, Constantino teve uma visão celestial que o marcou profundamente. No céu, acima do sol poente, apareceu uma cruz luminosa acompanhada de palavras em grego ou latim, as fontes variam, que diziam in hoc signo vinces, traduzido como com este sinal vencerás ou por este sinal conquistarás. A aparição teria ocorrido diante de todo o exército, segundo algumas versões, enquanto outras sugerem que foi uma experiência pessoal de Constantino. Na noite seguinte, Cristo teria aparecido em sonho ao general, mostrando-lhe novamente o símbolo e instruindo-o a usá-lo como proteção nas batalhas. Constantino, embora não fosse cristão na época e tivesse sido criado em uma família que praticava o culto solar tradicional romano, interpretou a visão como um sinal divino inegável. Profundamente impressionado e convencido de que o Deus dos cristãos lhe concederia vitória sobre seu inimigo, tomou uma decisão audaciosa que surpreendeu seus oficiais e soldados. Imediatamente, Constantino mandou que seus artesãos criassem um novo estandarte militar, o famoso lábaro, que combinava o símbolo de Cristo, as letras gregas Xi e Rho, as duas primeiras letras de Christus, entrelaçadas em um monograma cristão. Mais do que isso, ordenou que o símbolo da cruz fosse pintado nos escudos de todos os seus soldados, transformando seu exército em portadores visíveis de um símbolo que até então representava vergonha e morte para os romanos, mas esperança e salvação para os cristãos. Era um gesto de ousadia inédita. Um general romano invocando abertamente o Deus cristão em busca de vitória militar, algo impensável anos antes, quando cristãos eram perseguidos por esse mesmo império. A Batalha da Ponte Milvia foi travada no dia 28 de outubro de 312. Magêncio, confiante por controlar Roma e por consultas com adivinhos pagãos que lhe prometiam vitória, decidiu sair da proteção das muralhas da cidade para enfrentar Constantino em campo aberto. Foi um erro fatal. Constantino, motivado por sua visão e convicto de proteção divina, comandou suas tropas com brilhantismo tático. O exército de Magêncio foi empurrado de volta para o rio Tibre, onde uma ponte de barcas provisória cedeu sob o peso dos soldados em fuga. Magêncio morreu afogado no rio e seu corpo foi encontrado posteriormente, sendo sua cabeça cortada e exibida em Roma como prova da vitória de Constantino. Constantino entrou triunfante em Roma,
recebido como libertador pelo Senado e pelo povo que havia sofrido sob o governo tirânico de Magêncio. Mas, diferentemente de outros generais vitoriosos que atribuíam seus triunfos a Marte, deus da guerra, ou a Júpiter, rei dos deuses, Constantino publicamente atribuiu sua vitória ao deus dos cristãos. Recusou-se a participar dos tradicionais sacrifícios pagãos de agradecimento no Capitólio e começou a demonstrar favor aberto aos líderes cristãos de Roma, consultando bispos e manifestando interesse crescente pela fé que havia protegido seu exército. Essa vitória não foi apenas militar. Marcou o início de uma transformação radical na relação entre o poder imperial romano e o cristianismo. Constantino não se converteu imediatamente, nem foi batizado naquele momento, permanecendo catecúmeno ou aspirante ao batismo, por décadas até receber o sacramento apenas no leito de morte, anos depois. Mas sua convicção de que devia sua vitória ao Deus cristão era genuína e moldaria todas as suas políticas subsequentes. Ele começou a doar terras à igreja, financiar a construção de basílicas, isentar o clero de obrigações cívicas e promover cristãos a posições de influência em sua administração. A cruz, símbolo de execução humilhante que representava a pior morte reservada a escravos e criminosos no Império Romano, começava sua transformação em símbolo de poder e vitória imperial. O instrumento de tortura que matou Cristo tornava-se, nas mãos de Constantino, um estandarte militar e político. Essa inversão simbólica era revolucionária e profundamente perturbadora para os romanos tradicionais, mas energizante para os cristãos que viam, pela primeira vez na história, um imperador romano marchando sob sua bandeira. A visão de Constantino na véspera da Batalha da Ponte Milvia não apenas mudou sua vida pessoal, alterou o destino do cristianismo e do império, preparando o terreno para o que viria a seguir, o Édito de Milão. No ano seguinte à vitória de Constantino sobre Magêncio, em 313 d.C., o imperador do Ocidente viajou até Milão, importante cidade do norte da Itália que servia frequentemente como capital administrativa alternativa a Roma, para um encontro crucial com Licínio, que controlava as províncias orientais do Império. O Império Romano, embora teoricamente unificado, estava na prática dividido em múltiplas regiões governadas por diferentes Césares e Augustos, desde as reformas administrativas de Diocleciano décadas antes. Constantino controlava o Ocidente, Gália, Britânia, Hispânia e Itália, enquanto Licínio governava os Balcãs, a Grécia, a Ásia Menor e parte do Oriente Médio. Um terceiro imperador, Maximino Daia, controlava a Síria e o Egito, mas seria em breve derrotado por Licínio. O objetivo declarado do encontro em Milão era múltiplo e ambicioso. Primeiramente, Constantino e Licínio precisavam consolidar uma aliança política e militar para estabilizar o império após anos de guerras civis sangrentas que haviam devastado províncias inteiras, arruinado a economia e dizimado legiões. Para selar essa aliança, Licínio casou-se com Constância, meia-irmã de Constantino, em uma cerimônia que unia simbolicamente as duas metades do império através de laços familiares. Mas além das questões dinásticas e militares, havia uma agenda mais profunda e historicamente significativa: definir novas bases de convivência religiosa em um império que por séculos perseguira sistematicamente os cristãos. Constantino chegou ao encontro com ideias claras, moldadas por sua recente experiência de vitória militar que ele atribuía ao Deus cristão. Ele não pretendia simplesmente encerrar as perseguições. Visava estabelecer um princípio completamente novo na política romana: a liberdade religiosa como direito fundamental de todos os cidadãos. Licínio, embora menos comprometido pessoalmente com o cristianismo do que Constantino, reconhecia a sabedoria política dessa posição. As perseguições haviam falhado em exterminar o cristianismo e apenas geraram martírios que fortaleciam a fé, além de criar instabilidade social e desperdiçar recursos administrativos em repressão inútil. Durante as negociações em Milão, os dois imperadores e seus conselheiros discutiram extensamente como formular uma política religiosa que trouxesse paz ao império sem favorecer excessivamente nenhuma religião específica, evitando assim provocar reações violentas dos pagãos tradicionalistas que ainda constituíam a maioria da população. O resultado dessas discussões foi um documento que, embora breve em extensão, revelou-se revolucionário em implicações: o Édito de Milão, também chamado de Edito da Tolerância ou Édito de Constantino e Licínio.
O edito não foi propriamente um decreto legal único e formal, mas sim um conjunto de instruções e políticas religiosas acordadas pelos dois imperadores e posteriormente comunicadas aos governadores provinciais através de cartas e proclamações oficiais. A versão mais completa que conhecemos hoje vem de uma carta de Licínio ao governador da Bitínia, preservada por historiadores antigos como Lactâncio e Eusébio. O conteúdo dessas instruções foi, no entanto, consistente e claro em seus princípios fundamentais. Pela primeira vez na história do Império Romano, que por 3 séculos havia perseguido intermitentemente os cristãos e havia sempre mantido o controle estatal sobre questões religiosas, a fé deixava de ser considerada crime e passava a ser reconhecida como direito individual inalienável. O edito declarava que toda pessoa tinha liberdade para seguir a religião de sua escolha, sem coerção governamental, interferência administrativa ou consequências legais negativas. Cristãos, judeus, seguidores de Mitra, adoradores de Ísis, devotos dos deuses tradicionais romanos e gregos, e praticantes de qualquer outro culto, poderiam agora exercer sua fé abertamente, construir templos, reunir-se para rituais e professar suas crenças sem medo de perseguição estatal. Mais do que isso, o edito não impôs o cristianismo como religião oficial ou privilegiada, algo que Constantino poderia ter tentado fazer, dado seu favor pessoal pela fé cristã. Em vez disso, garantiu liberdade igual a todas as religiões, estabelecendo um princípio de tolerância e pluralismo religioso que era verdadeiramente inovador para a época. Um império conhecido por séculos de opressão religiosa, que havia crucificado milhares de cristãos, queimado seus textos sagrados, destruído suas igrejas e forçado inúmeros a apostatar sob tortura, nascia agora com um princípio radicalmente diferente. O Estado não deveria controlar a consciência individual em matérias de fé. O encontro em Milão durou várias semanas, incluindo as celebrações do casamento de Licínio com Constância e extensas discussões sobre a administração imperial, questões militares nas fronteiras ameaçadas por tribos germânicas e persas e reformas econômicas necessárias para estabilizar a moeda romana. Mas foi o acordo sobre política religiosa que se revelaria o legado mais duradouro e significativo daquelas semanas de negociações no inverno de 313. Quando Constantino e Licínio se separaram, cada um retornando às suas respectivas partes do império, levavam consigo um compromisso de implementar uma nova visão de império, uma onde a diversidade religiosa seria tolerada, protegida e até celebrada como fonte de força, não de fraqueza. A notícia do edito espalhou-se rapidamente pelas províncias, gerando reações intensas e variadas. Cristãos celebravam com júbilo indescritível, vendo o fim de 3 séculos de pesadelo e a chegada de uma era dourada. Pagãos tradicionalistas reagiam com desconfiança e ressentimento, temendo perder sua posição privilegiada e influência cultural. Bispos cristãos começavam a sair das prisões, igrejas destruídas eram reconstruídas e comunidades cristãs podiam finalmente operar à luz do dia sem medo. O império que massacrara Pedro e Paulo, que jogara Inácio de Antioquia aos leões, que decapitara Justino Mártir e queimara Policarpo vivo, agora proclamava que tais atos eram injustos e que a fé cristã merecia proteção legal igual a qualquer outra. Era uma reviravolta histórica de proporções épicas, cujas consequências ressoariam pelos séculos seguintes e moldariam a civilização ocidental de maneiras que nem Constantino nem Licínio poderiam imaginar completamente. O texto do Edito de Milão, preservado através de cartas imperiais aos governadores provinciais e registrado por historiadores contemporâneos, como Lactâncio, em sua obra Sobre as Mortes dos Perseguidores e Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, proclamava com clareza surpreendente princípios revolucionários para a época. As palavras precisas variavam conforme a tradução do latim ou grego original, mas o conteúdo essencial era consistente. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, decidimos que a ninguém será negado o direito de seguir e escolher a observância ou religião dos cristãos, e que a cada um seja dada a liberdade de dirigir sua mente para aquela religião que considere adequada a si mesmo, para que a divindade suprema, a cujo culto nos dedicamos com mente livre, possa conceder-nos em todas as coisas seu favor e benevolência costumeiros. Esta formulação continha elementos notáveis que merecem análise cuidadosa. Primeiro, estabelecia que cada pessoa poderia adorar a divindade que preferisse,
sem qualquer forma de coerção estatal ou interferência governamental na escolha individual de fé. O edito usava linguagem inclusiva e universal. Ninguém, cada um, a religião que considere adequada, enfatizando que o direito se aplicava a todos os cidadãos do império, independentemente de classe social, etnia ou localização geográfica. Esta era uma ruptura radical com toda a tradição romana anterior, em que o Estado sempre se reservara o direito de regulamentar, controlar e até impor práticas religiosas consideradas necessárias para manter a paz deorum, a paz com os deuses que garantiria prosperidade ao império. Segundo, o edito afirmava explicitamente que o governo não deveria interferir na crença ou prática religiosa de ninguém. Não cabia aos magistrados, governadores ou ao próprio imperador ditar o que as pessoas deveriam ou não acreditar em matéria de fé. A consciência religiosa era declarada uma esfera privada, protegida da intrusão do poder público. Para uma sociedade em que o Estado controlava praticamente todos os aspectos da vida pública, e até muitos da vida privada, onde imperadores eram pontífices máximos e regulamentavam o calendário religioso oficial, esta limitação autoimposta do poder estatal era verdadeiramente revolucionária e prenunciava conceitos modernos de separação entre igreja e Estado, que só se consolidariam plenamente mais de 1000 anos depois. Terceiro, o edito ia além da mera tolerância passiva e determinava medidas concretas de reparação de injustiças passadas. Ordenava especificamente a devolução imediata de todas as propriedades confiscadas dos cristãos durante as perseguições. Igrejas, cemitérios, casas comunais, terras, livros e objetos litúrgicos, sem qualquer compensação financeira àqueles que as haviam recebido do Estado ou comprado em leilões públicos após confisco. Esta cláusula gerou controvérsias práticas consideráveis, pois muitas propriedades cristãs haviam sido vendidas ou doadas a terceiros, que agora eram forçados a devolvê-las sem recompensa, criando ressentimentos e disputas legais que se arrastaram por anos. Quarto, o edito anulava retroativamente todas as penalidades, multas, exílios e condenações aplicadas por motivos exclusivamente religiosos durante as perseguições. Cristãos que haviam sido demitidos de cargos públicos, expulsos do exército, privados de direitos civis ou forçados ao exílio, podiam agora retornar e reclamar a restauração de seus direitos e posições. Prisioneiros ainda encarcerados por professar fé cristã deveriam ser libertados imediatamente, sem condições ou fianças. Essa era uma ruptura radical com a justiça romana tradicional, em que decisões imperiais raramente eram revertidas e punições aplicadas eram consideradas permanentes e irrevogáveis. Quinto, e talvez mais filosoficamente profundo, o edito reconhecia que a verdadeira piedade e adoração religiosa só poderiam existir quando feitas livremente, sem coerção ou medo. O texto explicitava que os imperadores desejavam que a divindade suprema, qualquer que fosse a forma como cada pessoa a concebesse, concedesse favor ao império, mas que isso só seria possível se as pessoas pudessem adorar com mente livre e consciência tranquila. Essa era uma teologia política radicalmente nova. Em vez de impor uniformidade religiosa para apaziguar os deuses, os imperadores apostavam que a liberdade religiosa e a diversidade de cultos trariam maior benevolência divina ao império. Sexto, embora o edito mencionasse especificamente os cristãos, compreensível, dado que haviam sido os principais perseguidos nas décadas anteriores, seu princípio era universalista e se aplicava igualmente a todas as religiões e cultos praticados no império. Judeus, seguidores de Mitra, adoradores de Ísis e Osíris, devotos dos mistérios eleusinos, praticantes do zoroastrismo e mesmo os cultos tradicionais greco-romanos recebiam a mesma proteção legal. Nenhuma fé seria privilegiada ou perseguida pelo Estado. Essa neutralidade religiosa governamental era completamente inédita na história romana e abria precedente para conceitos modernos de Estado laico. A implementação prática do edito variou consideravelmente através das diferentes províncias do vasto império. Em regiões ocidentais, sob controle direto de Constantino, a transição foi relativamente rápida e suave. Governadores receberam instruções claras, propriedades começaram a ser devolvidas e comunidades cristãs rapidamente se reorganizaram publicamente. Em algumas cidades, bispos que haviam sobrevivido às prisões foram recebidos com procissões triunfais, e multidões celebravam o fim das perseguições com orações públicas e cânticos de louvor nas ruas. No Oriente, sob Licínio,
A implementação foi inicialmente entusiástica, mas logo se tornou problemática. Licínio, nunca tão comprometido com a causa cristã quanto Constantino, começou gradualmente a retroceder nas políticas de tolerância, especialmente após surgirem tensões políticas com Constantino. Em algumas províncias orientais, governadores resistiam discretamente à devolução de propriedades, criando obstáculos burocráticos e exigindo documentação impossível de ser produzida por comunidades que haviam sido forçadas à clandestinidade por décadas. As disputas sobre propriedade geraram inúmeros processos legais e conflitos comunitários. Templos pagãos que haviam sido construídos sobre terrenos confiscados de cristãos enfrentavam agora ordens de demolição ou transferência. Proprietários privados que haviam adquirido de boa-fé terras ou edifícios confiscados viam-se obrigados a devolvê-los sem compensação, gerando ressentimento contra os cristãos e acusações de favorecimento imperial injusto. Em algumas cidades, tensões entre cristãos e pagãos escalaram para confrontos violentos quando grupos tentavam tomar posse de propriedades disputadas. O édito também criou desafios teológicos e eclesiásticos inesperados para a própria Igreja cristã. Durante 3 séculos de perseguição, a unidade cristã havia sido forjada no sofrimento compartilhado e na ameaça externa comum. Agora, com liberdade e até favor imperial, antigas disputas teológicas sobre a natureza de Cristo, a Trindade, a autoridade episcopal e práticas litúrgicas emergiram com força total. O arianismo, que negava a divindade plena de Cristo, ganhou força em várias regiões. Debates sobre como readmitir os lapsi que haviam apostatado sob tortura dividiam comunidades. Rivalidades entre bispos de diferentes cidades sobre primazia e autoridade intensificavam-se, sem o perigo externo para uni-los. Constantino logo descobriu que garantir liberdade religiosa era mais fácil do que garantir paz religiosa. Ele seria forçado a convocar o Concílio de Nicéia, em 325, para tentar resolver disputas teológicas que ameaçavam dividir a igreja que ele havia libertado. O imperador, que via a fé cristã como força unificadora para o império, descobriria que a própria religião era profundamente dividida em questões doutrinárias, litúrgicas e jurisdicionais. O Estado, mesmo declarando não interferir em matérias de fé, seria constantemente solicitado a arbitrar disputas eclesiásticas, estabelecendo um padrão de envolvimento imperial em assuntos da igreja que persistiria por séculos. Para os pagãos tradicionais, que ainda constituíam a vasta maioria da população do Império em 313, o édito representava uma mudança cultural perturbadora e ameaçadora. Embora o texto garantisse igual liberdade a todas as religiões, incluindo os cultos tradicionais, muitos pagãos percebiam corretamente que o vento havia mudado de direção e que o cristianismo, agora favorecido pelo imperador vitorioso, inevitavelmente cresceria em influência e poder. Famílias aristocráticas, que por gerações haviam ocupado sacerdócios tradicionais e liderado festivais religiosos, viam seu prestígio social e autoridade cultural começarem a erodir gradualmente. O sistema educacional romano, profundamente entrelaçado com a mitologia e a literatura pagã clássica, enfrentava agora questões sobre como acomodar estudantes e professores cristãos que rejeitavam os deuses olímpicos como demônios ou ficções. Festivais públicos tradicionais, que incluíam sacrifícios aos deuses, começavam a ser questionados por comunidades cristãs crescentes, que os viam como adoração demoníaca. A própria estrutura do calendário romano, baseado em festividades religiosas pagãs, começava a parecer inadequada para um império cada vez mais cristianizado. Economicamente, o édito teve consequências significativas. Igrejas e comunidades cristãs, agora legalizadas e apoiadas imperialmente, recebiam isenções fiscais, doações de terras e financiamento para a construção de basílicas. Isso representava uma transferência substancial de recursos públicos para instituições religiosas específicas, mesmo que oficialmente todas as religiões tivessem igual proteção legal. Templos pagãos tradicionais, que sempre dependeram de financiamento estatal e de doações da aristocracia, começavam a enfrentar redução de recursos, conforme a elite imperial gradualmente se cristianizava e redirecionava suas doações para igrejas. O clero cristão recebia privilégios sem precedentes. Bispos eram isentos de obrigações cívicas onerosas, como a coleta de impostos e a manutenção de estradas. Disputas legais envolvendo clérigos podiam ser julgadas em tribunais episcopais,
em vez de cortes civis. Essas vantagens práticas tornavam o sacerdócio cristão atrativo não apenas espiritualmente, mas também socialmente e economicamente, acelerando conversões e o crescimento institucional da Igreja. Artisticamente e culturalmente, o édito abriu caminho para uma explosão de arte cristã. Durante a perseguição, a arte cristã havia sido limitada a símbolos discretos nas catacumbas: peixes, âncoras, pastores. Agora, basílicas monumentais eram erguidas, decoradas com mosaicos elaborados retratando Cristo, santos e cenas bíblicas. A iconografia cristã começava a absorver e transformar formas artísticas romanas tradicionais, criando uma síntese cultural que moldaria a arte ocidental pelos próximos 1000 anos. Literariamente, escritores e teólogos cristãos, como Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria e mais tarde Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona, podiam agora produzir obras extensas e sofisticadas, defendendo e explicando a fé cristã sem medo de represálias. A teologia cristã, que durante a perseguição havia